E aí? Vamos falar sobre uma pergunta que parece ter uma resposta simples, mas que na verdade abre uma porta para uma história bem mais complexa. Quem descobriu a Europa? Olha, desde a escola a gente se acostuma com aquela pergunta: quem descobriu a América? Mas já parou para pensar no contrário? E se a gente virasse essa pergunta de cabeça para baixo e investigasse? Afinal, quem descobriu a Europa? Ok, vamos começar pelo caminho mais lógico, mais pé no chão, digamos assim. A resposta literal. Quando foi que os primeiros seres humanos pisaram lá? Bom, a ciência nos diz que os primeiros Homo sapiens, iguaizinhos a nós, chegaram nessa região há mais ou menos uns 45 mil anos. Foi uma longa jornada que começou na África e foi se espalhando pelo continente. Mas aí que tá, chamar isso de descoberta soa um pouco estranho, né? A gente não fala que os primeiros povos que chegaram na América, vindos da Ásia, descobriram o continente? A palavra descoberta geralmente implica outra coisa. Então essa resposta da primeira ocupação parece que não fecha a conta. Certo? Se a primeira resposta não serviu, vamos tentar um outro ângulo. A ideia de que descoberta é algo relativo. O que isso quer dizer? Basicamente, que a Europa pode ter sido descoberta várias vezes por povos não europeus ao longo da história. Para quem chega de fora e não conhece, é uma descoberta, certo? E a gente tem um exemplo fantástico disso. No século X, um diplomata e viajante árabe chamado Ibn Fadlan saiu de Bagdá e foi parar lá no rio Volga, no que hoje é a Rússia, e lá ele encontrou um povo que ele chamou de Rus, que muito provavelmente eram vikings. Para ele e para o mundo islâmico da época, aquilo foi uma descoberta e tanto. O relato dele é fascinante. Ele ficou de queixo caído com a aparência daquele povo. Ele descreve os Rus como pessoas altas, fortes, uma imagem que realmente o impressionou. Só que ele também ficou absolutamente chocado com os costumes, principalmente a falta de higiene, segundo os padrões dele, claro. Ele conta que toda a comunidade usava a mesma bacia com a mesma água para lavar o rosto e assoar o nariz de manhã. Imagina a cena. E o choque cultural fica ainda mais evidente quando ele descreve os rituais. Ele viu, por exemplo, um funeral de um chefe onde uma jovem escravizada foi sacrificada e queimada num barco junto com o seu mestre. É um relato que mistura horror e um fascínio quase antropológico. Essa história do Ibn Fadlan é incrível, mas ainda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Porque assim como Colombo só viu um pedaço das Américas, Ibn Fadlan também descobriu só um cantinho da Europa. A resposta ainda parece incompleta. E é aqui que a gente chega na parte mais radical da nossa conversa. E se o problema não estiver em quem descobriu, mas no que foi descoberto? E se a própria ideia de Europa for o X da questão? Pensa bem, é fácil definir as Américas, né? São dois blocos de terra gigantes com um oceano de cada lado. Mas e a Europa e a Ásia? Onde é que uma cabe e a outra começa? Não existe uma divisão geográfica clara. É uma única e gigantesca massa de terra. E isso nos leva a uma conclusão surpreendente. A ideia de Europa como um continente separado não é um fato da natureza, é uma invenção, uma criação humana. Então, para achar o descobridor, talvez a gente precise, na verdade, procurar o inventor. E o mais curioso é que essa estranheza não é de hoje. Lá na Grécia Antiga, o famoso historiador Heródoto já se perguntava a mesma coisa. Ele dizia que não conseguia entender por que davam três nomes diferentes para uma coisa que era, na visão dele, uma terra só. O próprio nome Europa vem de um mito grego. A história de uma princesa que vivia na Fenícia, ou seja, na Ásia, que foi raptada por Zeus disfarçado de touro e levada para a ilha de Creta. E a partir daí, aquela região para onde ela foi levada passou a ser chamada pelo nome dela. Mas, para os gregos, Europa não era um continente inteiro. Era só um termo prático de navegação, o nome que eles davam para a linha costeira que ficava a oeste do Estreito de Bósforo. Era uma referência geográfica local e não a ideia de um continente. Uma coisa é um nome no mapa, que a gente viu que era meio vago. Outra coisa, bem diferente, é uma identidade compartilhada. E essa identidade europeia, bom, essa foi forjada muito, mas muito tempo depois.
A ideia de ser europeu foi construída em camadas, ao longo de séculos. A gente pode ver um começo disso lá por volta do ano 800, com Carlos Magno, que uniu vários povos sob a bandeira da cristandade e acabou sendo chamado de pai dos europeus. Depois vieram as trocas intelectuais e, mais recentemente, projetos políticos como a União Europeia. E para a gente ter uma ideia de como essa identidade não era nada óbvia, basta pensar no Império Romano. Um cidadão de Roma tinha muito mais em comum com alguém que vivia no Egito ou na Tunísia do que com uma tribo que vivia no que hoje é a Alemanha. A identidade era ser romano e não europeu. No final das contas, o que a gente percebe é que a história da Europa não é tanto sobre uma descoberta, mas sim sobre uma invenção. Uma invenção longa, cheia de idas e vindas, que começou com um mito e virou um projeto cultural e político que está em construção até hoje. Então, a Europa não foi descoberta, foi inventada. Isso deixa uma última pergunta no ar para a gente pensar. Que outras realidades que a gente aceita como se fossem naturais são, na verdade, invenções históricas? Fica aí a reflexão.